Pessoal, tudo bem aí? Bom, eu tô aqui gravando este vídeo para fazer aqui uma comparação, não é? Entre os equipamentos que podem ser mais vantajosos dependendo da sua necessidade, outros menos vantajosos dependendo da sua necessidade, bolso, tipo de trabalho no dia a dia, necessidade de ir de um lugar para o outro, do outro para um e tal. Então eu separei alguns que são portáteis aqui para a gente conversar, né? Vocês vão ver que são marcas completamente diferentes e tal. Para algumas, para uma em especial, eu já dei alguns cursos e espero continuar dando, que me enche de orgulho fazer isso. Outras eu não tenho relação nenhuma. Uma ainda menos ainda, que é feito na China e tal, eu não tenho nem sei onde que eles estão no mundo. Uma outra marca também brasileira, e eu nunca trabalhei com eles, não tenho nada disso, mas para mostrar características, né, que nós podemos ter nos equipamentos, alguns diferenciais, algumas coisas assim, tá bem? Então vamos aqui, olha, eu tenho aqui dois equipamentos de uma mesma marca, que são completamente diferentes. São dois equipamentos completamente distintos. Não tem nada a ver um equipamento com o outro. Tem um padrão de qualidade, tal, tudo bem, mas são dois equipamentos completamente distintos. Esse outro aqui, um outro equipamento muito econômico e muito bom. E esse equipamento que não é muito barato, né? Mas é um equipamento que oferece muita coisa boa de trabalho, muitas possibilidades de trabalho. Começando desse aqui, né? Ele funciona com baterias de 9 volts. Tá aqui o encaixe, né? Tudo direitinho. Funciona com bateria de 9 volts, que eu recomendo que você use recarregáveis, porque isso gera um rombo na sua conta no final do mês. Porque as baterias de brinquedo, né, que se usa para esse tipo de equipamento, elas são caras, né? E as recarregáveis são formidáveis para isso. Por exemplo, esse aqui tem uma recarregável, tá aqui, ó. Também usa recarregável, tá vendo? Então aqui essa bateria dura bastante tempo, porque você pode recarregar milhares de vezes, né? Elas funcionam muito bem. E isso dá uma independência, né? Esse equipamento aqui funciona ligado na tomada, olha. Também tem um eliminador de baterias, né? Então você pode deixar ligado na tomada ou na bateria, tá bem? Você pode ter essa opção de uma das duas fontes de energia, né? Esses dois aqui já tem outro tipo de bateria, a gente não consegue nem abrir. Isso é fechado, tá? Isso aqui só a empresa que mexe, não é? Para que não haja nenhum tipo de problema de incêndios e tal com essa bateria, porque são baterias mesmo grandes, né? São baterias mesmo pesadas, inclusive, né? Confere a maior parte do peso do equipamento são essas baterias, eles são pesados. E essa bateria e essa bateria duram muitos e muitos dias utilizando sem parar. Essa bateria desse aparelho, eu tenho algumas, eu tenho 3. Por quê? Se essa aqui parar agora, eu já tenho 2 de reserva. Enquanto essa aqui ficar carregando na tomada, se por acaso a segunda também acabar, aí depois de algumas horas, né? Normalmente a primeira já está recarregada, mas por precaução, né? Por exemplo, vai que eu estou em atendimentos domiciliares naquele dia e não consigo colocar para carregar. Então eu tenho algumas horas de tranquilidade de trabalho com 3 baterias. Chegando em casa, eu coloco para carregar. O meu carregador vai 2 por vez, né? Então deixo carregando, tal. Terminou de carregar as 2, eu coloco a terceira e eu estou pronto para trabalhar, tá bem? O que eu acho que é fundamental a gente pensar nos equipamentos? Primeiro isso, né, gente? Tamanho, praticidade, né? Fácil carregar, ó, isso aqui fica escondido até na minha mão. Esse aqui um pouquinho, né? Maior, fica aí, eu consigo segurar. Esse aqui também,
Eu consigo segurar. Esse aqui é um pouquinho maior, mas também, olha, né? Fica ali na minha mão. E aí, então, nós temos aqui naturezas diferentes de equipamentos de eletro. Isso que as pessoas precisam entender mais, isso que a gente precisa começar a colocar na cabeça, que muitos colegas falam, com um aparelho de eletro, né? Puxa vida, já pararam para pensar quantas correntes elétricas nós temos? Quantas correntes elétricas existem, né? São muitas, com benefícios diferentes e enfim. Então, quando eu pego esse equipamento e esse, eles têm um tipo de corrente aqui dentro. Eles têm uma corrente elétrica bifásica, ou seja, não polarizada, de baixa frequência. Então, naturalmente, eles emitem direto os pulsos de 1 até 120, 150, 250 Hz, depende aí de um e de outro, tá? Muito bem. Este equipamento aqui não tem nenhum pré-programa, ele é vendido como equipamento só para analgesia. Tanto que ele chama TENS 7000. Ele é vendido só para analgesia, tá? Mas com regulagens disponíveis, né? Quando eu posso mexer em tudo que tem no aparelho, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, isso é feito para duas mãos, né? Mas eu consegui aqui. Eu tenho aqui a possibilidade de mexer em parâmetros. Eu tenho a possibilidade de regular o aparelho do jeito que eu quiser. Então, muito embora ele seja vendido como um equipamento de eletroanalgesia, eu posso regular os parâmetros de eletroestimulação e usar para eletroestimulação muscular, ok? Então, esse equipamento aqui, ele pode me ajudar muito nas questões relacionadas à estimulação muscular. Quer ver? Eu vou ligar ele aqui, ó. Liga aqui em cima, ok? Liga aqui, pronto. Olha lá, 70 microsegundos, 4 Hz, tá no modo burst, viram ali em cima? E por 60 minutos. Assim que ele está regulado. Mas eu posso vir aqui, ó, e mexer nessas coisas. 70 micro, quero baixar? Vamos ver até quanto ele vai. Até 50 micro. Ou, olha lá. Eu posso subir muito, 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 muito. Então, se na intensidade, né, no botão lá de cima, que é da amplitude, ele não me permite subir muito, aqui eu posso ir até 300 microsegundos. É bastante coisa. É muito forte, tá? Muito intenso. Então, nós podemos mesmo gerar estimulações, mesmo para os músculos, muito fortes. Aí aqui, o que mais que eu posso mexer? Na frequência, né? Então, imagina eu quero trabalhar, sei lá, fibras vermelhas, um trabalho postural, manter isso aqui ligado, né? Eu posso alterar isso? Posso. Quer ver? Eu vou aqui no normal, ó. O burst, claro, tem as limitações de burst, né? Eu estava lá no burst, agora está aqui no normal, ó. Então aqui, isso já está. Eu quero trabalhar com 35, 30 Hz, ó. Eu baixo para 30 Hz. Viram que ele já começa com parâmetros determinados pela ciência para eletroanalgesia. Mas se eu quero mexer para tecido muscular, pronto, é só regular. E regular depois a intensidade de resposta no corpo da pessoa, né? Muito bem. E aí eu consigo então deixar aqui os 70 micro, ou aumentar, né? Vamos ver até quanto vai aqui. Você mantém no 300 também, que é bastante. 300 é bastante. Olha lá. 250, 300 é o máximo que o aparelho dá. Até por questão da durabilidade da bateria e tal, mas eu consigo deixar muito forte. E o tempo, né? O tempo pode me importar ou não. Para analgesia importa. Para trabalho muscular, é o trabalho muscular, né? Tem que ver as séries, as repetições e tal. Então, olha só que legal. Isso aqui é um aparelho que, apesar de custar muito barato no mercado americano, ele é um equipamento muito versátil. Hoje ainda recebi uma mensagem, né? Olha, eu comprei um desse por sua culpa e tal, né? E muitas pessoas já compraram. Eu até brinquei, essa empresa devia me passar alguma coisa, viu? Dar pelo menos um presentinho aí, porque
Eu já vendi muitos aparelhos desses para eles, muitos mesmo. Muita gente já comprou, porque eu falei, não quero nada da empresa, é óbvio, né? Mas é porque é versátil pra caramba, né? É um equipamento muito prático, muito simples de mexer, leve, fácil de transportar, tem uma alça aqui, um gancho que é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Vocês viram aí no meu canal alguns vídeos, né, com o vovô já usou isso aqui andando de skate para corrigir uma alteração de postura no quadril e tal, já na cama elástica também já usou para a gente fazer exercício de correção, e outros atletas também já usaram isso em atividade. Ele é muito levinho, não incomoda, não ocupa espaço, né? Ah, mas não tem defeito? Bom, eu já falei da bateria, né, que eu acho que é uma coisa assim que limita um pouquinho, mas o objetivo dele é plenamente atendido com a bateria. Ele é feito para isso, né? E a bateria dá muito jeito para isso. Agora, olha aqui, o problema que às vezes aparece, ele tem dois canais, ó, um aqui, olha. São só dois canais. E isso é um fator que eu acho bastante limitante para a gente na prática clínica, porque às vezes eu preciso fazer uma analgesia mais ampla, né? E aí um aparelho só não dá. E para eletroestimulação muscular também, né? Às vezes a gente precisa de alguma coisa maior, então precisa de outros aparelhos. Por isso que eu não tenho um aparelho só, né? Eu tenho alguns aqui, porque alguns me atendem mais a uma coisa, outros me atendem mais a outra coisa, né? A gente tem essa questão sempre para levar em consideração. Então aqui, o que nós temos de super vantagem nesse equipamento? O preço, é uma hiper vantagem, né? O Joe, meu amigo, aí na certificação internacional e no Sports Doctor, que é dono da escola canadense, né? Que vai certificar a nossa Master Certification em Sports Physical Therapy, ele comprou um agora, pagou $20 com impostos. Poxa, é barato, né? Mesmo o câmbio estando ruim para o Brasil, é barato. Um equipamento que faz as coisas, né? Ele é bom. Se você ainda tiver as baterias recarregáveis, nossa, isso aqui é um equipamento maravilhoso, gente. E vem num estojinho legal, que você consegue carregar ele, estojinho com espuma, sabe? Bem acolchoado mesmo. Olha aqui que bacana, ó. Tá vendo? Nós temos equipamentos muito mais caros que não vem com nada disso. Que não tem um estojinho assim para carregar, ó. Tá vendo? Com espumas, tem aqui os eletrodos aqui. E todo acolchoado, olha. Lugar para colocar ele, lugar para colocar os cabos, um lugar para colocar a bateria reserva. Eu tenho mais, como eu disse, mais 2 baterias, então fica tudo arrumadinho, né? Eu comprei uma vez eletrodos pela internet e veio um cabo que justamente cabia, veio um par de cabos que justamente era o cabo que cabia nesse equipamento. Por que isso foi legal para mim? Porque esse cabo é muito fino. É muito fino esse cabo aqui. Então, se você não toma todos os cuidados, ele quebra, né? E, infelizmente, esse equipamento ficou na mão de algumas pessoas há algum tempo e me estragaram alguns cabos. É uma pena, né? Porque isso aqui não se conserta, você precisa conseguir comprar novo. Né? Mas aqui, olha, eu tenho esses cabos aqui todos, olha. Tá vendo? Ó, 2 pares. Então, isso é uma coisa que eu comprei. Ele vem com 2 e eu comprei mais 2 com um conjunto de eletrodos. Curiosamente, deu certo e conecta, né? Os cabos serviram, tudo bonitinho, pronto. Aí eu tenho também uma tranquilidade nesse aspecto. Tenho mais cabos, né? Porque realmente um deles tá quebrado. Um deles aqui tá quebrado. Tem uma marquinha em um que ele está quebrado. O legal, assim, esse equipamento aqui tem essa entrada assim, né? São esses buraquinhos aqui. São 2 saídas, então são 2 canais. Eu posso trabalhar com 4 eletrodos. Controle independente de intensidade nos canais. Não é controle independente dos outros parâmetros, né? Isso é muito difícil a gente encontrar uma coisa desse tipo, tá? Então, esse aqui, ó que belezinha. Tá no estojinho dele e tal, tranquilo, fácil transportar, leve, é um bom equipamento, sabendo dessa limitação de 2 canais, né? Tem uma limitação de 2 canais e da bateria, que é outra coisa que pode te trazer alguma dificuldade, alguma coisa assim, né?
Muito bem. Este equipamento aqui, ó, também é um equipamento de 2 canais. Ok? Também é. O cabo é quase igualzinho daquele lá. O cabo desse aqui é um pouquinho mais grosso, o fio é um pouquinho mais grosso. E eu, às vezes, reforço um pouquinho com fita adesiva, assim, perto do conector, de colocar aqui, porque é onde normalmente ele dobra, tal, e onde costuma quebrar, né? Daquele aparelho ali, o TEM 7000, também serve nesse, e também é desse aqui, ó. Usar o mesmo tipo de conector. Legal, então a gente pode usar o desse aqui ou aqui. Isso, poxa, já dá uma certa folga, né? Se quebrar um cabo de um, você tem do outro, não é o ideal. E ficando sem cabos, mas num tempo curto ali, né? Você se resolve com isso, né? Então, nesse daqui, nós temos o seguinte. A mão cheia de álcool gel, né? Sempre vai marcando tudo. O que eu tenho de legal nesse aparelho aqui? Primeiro, duração da bateria, tá? Uma durabilidade, assim, fantástica da bateria, assim, tem uma duração mesmo incrível, né? Ele não é um aparelho para o clínico, ele é um aparelho para emprestar para o paciente. Então você deixa aqui qual é o programa que você quer. Tem uma tabela no manual, tá? Esse aparelho assim, tem outros assim. Tem uma tabela no manual onde diz quais são os parâmetros que tem ali. Então você escolhe aquele, olha, para a dona Antônia, eu tenho esse daqui, eu vou usar este programa. Dona Antônia, assim que a senhora vai usar, ó, ensina a dona Antônia a usar daquele jeito. Ela não vê nada de parâmetros, ela não vê o que está acontecendo lá. Mas olha que legal que também tem aqui. Então você vai falar assim, pô, mas é um aparelho pré-programado, não sei o que, tal. É um aparelho também pré-programado, mas se eu apertar essa tecla aqui, ó, função, olha o que acontece. Tem um programa ali editável, ó, PED, Programa Editável 1. Né? E eu tenho mais, deixa eu ver se é por aqui que troca. Programa Editável 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? 6 programas editáveis. Olha que legal, eu consigo trocar os parâmetros também. E tem umas características diferentes entre os programas, tá? Tem umas características diferentes entre eles que você consegue ou não mexer, tá? Mas, por exemplo, esse programa editável 1, eu consigo mexer no que eu quiser dele. Eu consigo mexer em tudo desse programa, tá? Justo na hora que eu ia mostrar para vocês, ele mudou o que estava piscando. Ali em cima tem os 35 minutos, né? A gente consegue mexer naquilo ali também. Olha, aqui eu posso alterar tempo de tratamento, posso alterar diversos outros parâmetros que eu quiser, tá? Então, neste programa aqui, nos editáveis, eu posso mudar algumas coisas. Nem tudo, em todos, tá? Mas a gente consegue mexer em aqui intensidade, né? Isso que fica piscando aqui é a intensidade. Aqui em cima o tempo de tratamento. Mas não é só isso, eu posso mexer também na frequência e posso mexer também no tempo de duração de pulso nesse programa. Então isso é uma coisa assim que é uma vantagem que a gente tem, né? É uma, como se diz, uma mais-valia, né? Olha lá, frequência está em 100 Hz. Aí eu regulo aqui, tá? Eu posso pôr o que eu quiser. E eu posso fazer T-on e T-off apertando o pause dele. Então, se eu quiser usar para treinamento de força, por exemplo, 79 Hz é uma frequência para fibra branca de força mesmo, trabalho bruto, né? De força, tá? Então, se eu quiser usar esse trabalho aqui com ele, né? Eu consigo fazer. E aí a pessoa faz o treino, faz os exercícios e quando der o tempo, né? Ou der o número de repetições, eu aperto pause e ele para. Então, olha só, ele é um equipamento com programas prontos e a versatilidade de eu trocar. Ó, duração de pulso, tá vendo? Vamos ver quanto que é o mínimo dele. Ó, 50 também, igual aquele outro, tem 7000. Certo? Então eu posso programar aqui para analgesia, posso programar para estimulação muscular.
Sendo que a estimulação muscular, eu paro aqui. Agora, ele tem vários programas de estimulação muscular com T-on e T-off fixos, que seria para aquele trabalho isométrico, né? Tem um monte gravado. Se eu escolher um que me adequa, pronto, acabou o problema. Aqui, o que eu faço? Eu programo uma coisa diferente e eu controlo pelo ok ou não. Eu apertei o ok, entra em pausa. Eu aperto de novo o ok, ele volta a funcionar. Tá bem? Só que aí, de novo, eu tenho só 2 canais, então eu não consigo trabalhar muitos grupos musculares, né? Eu vou conseguir trabalhar 2 grupos musculares apenas. Tá bem? Então, isso pode me dar jeito, por exemplo, eu quero manter uma postura na coluna e quero estimular outros músculos. Ó, tá bem, então eu posso deixar esse daqui ou aquele ali naqueles músculos na coluna, mantendo uma boa postura e usar o equipamento com mais canais para usar a parte muscular, por exemplo. Né? São possibilidades que a gente tem, tá vendo? Ó, eu consigo gravar, né? Eu consigo alterar os programas. Não sei se vocês viram esse, que ele só mexe na duração de pulso. Ele não mexe na frequência. A frequência já vem bloqueada naquele, né? Se eu mexer aqui para o 3, vamos ver, ó, ele mexe na frequência, pula a duração de pulso e já vai para o tempo. Tá vendo? Cada um deles tem uma particularidade desses programas editáveis, né? Como eu falei antes, a gente não edita tudo de todos, mas o P1 a gente edita tudo. O editável 1 a gente edita tudo dele. Esse aqui dá também tempo de duração do pulso, frequência e o tempo. O 4 também deixa, e ele tem tempo de subida, sustentação e descida, que a gente pode também mexer com isso nele, tá? E aí você tem mais 2 programas assim que são editáveis, tá? É legal isso é legal não, isso é fundamental para gente. Isso é fundamental para um fisioterapeuta, para ter independência, ok? Um equipamento pequeno, né, tranquilo, que a bateria dura muito tempo, gente. Recarrega relativamente rápido e dura muito, muito, muito tempo. É mesmo uma coisa assim legal pra caramba da gente ter também, poder investir. Claro que custa mais caro que esse aqui que está no mercado americano, embora a passagem, acho que para ir para os Estados Unidos, custa bem mais caro do que a diferença de valor dos aparelhos, né? Então você precisa ver se você vai valer a pena pagar a passagem, né? Eu vou tirar a bateria aqui de um, né? Que eu acabei não pegando outra bateria aqui. Eu vou tirar a bateria do pequeno aqui da maleta. E vou colocar nesse outro equipamento aqui dessa empresa brasileira, né? Que tem feito um avanço muito grande aí nos equipamentos deles e tal, tem sido bem legal o trabalho que eles fazem, né? Eu não gosto muito desse encaixe aqui, ó. Esse encaixe da bateria, ele é fraco, ele é muito frágil, sabe? Muitas vezes ele quebra e a gente quebrou isso aqui, você tem que mandar num conserto, né? Por causa de uma coisa tão boba, né? Depois o encaixe aqui da bateria aqui dentro também fica sempre um pouco apertado. Você não sabe se você vai com a ponta primeiro, se você vai com a traseira primeiro da bateria, tá? Então são coisas assim que a gente precisa tomar cuidado, porque senão rapidamente você quebra esse conector, né? Da bateria aqui. E aí, quebrou isso aqui, o aparelho já não fala mais com você, né? Ele não liga mais. Então isso aqui é chato pra caramba. Eu tomo sempre um tanto de cuidado para colocar aqui, porque ele é realmente um problema. Isso aqui é um problema. E depois tirar a bateria também é sempre confuso, ela fica enroscada ali dentro e tal. Então era um cuidadozinho assim, colocar uma fitinha para puxar a bateria de dentro, já resolvia tudo e tal, mas enfim, é um bom aparelho, tá? Aqui liga, né? Tá lá. Esse forno Steam, as características desse equipamento aqui foram desenvolvidas pelo Fabrício Peixoto do Nascimento, que é um terapeuta da fala, um fonoaudiólogo, né? No Brasil, terapeuta da fala aqui em Portugal. E aí você tem algumas características aqui
que atendem, né, as necessidades da fono. Eu tive a alegria de ajudar o Fabrício a desenvolver muita coisa dos planos para esse equipamento, e quando saiu, né, quando ficou pronto, eu fiquei muito feliz em ganhar um de presente. Então esse tem o TENS normal, o TENS com variação de frequência, variação de intensidade e frequência. Isso é muito importante para não ter acomodação. Olha que legal, tá vendo? Isso aqui tem nos outros aparelhos? Tem, mas esse também tem, né? Nacional e tal, e muita gente fica, importado, isso aqui, o nacional também tem. Isso aqui foi desenhado com o Fabrício junto com a empresa, né? O TENS acupuntura, o TENS convencional, que a gente pode regular todos os outros parâmetros, breve e intenso, que é uma modalidade de TENS que a gente praticamente não usa mais, porque ela é muito agressiva, né? Mas ela existe, está descrita na literatura. O burst, que aí vem em rajadas, né? Então a gente consegue regular as coisas aqui, ó, tá vendo? Tempo de duração do pulso, super prático, né? Aperta o select, ó, e mexe onde você quer, tá vendo? Você consegue alterar tempo, pode salvar essas suas alterações, ou não era TENS que você queria, né? Você queria FES, por exemplo, ó, uma coisa que é muito legal, que falta em alguns equipamentos até bem grandes, né? Grande que eu digo que eles ligar na tomada mesmo, às vezes falta ter o modo sincronizado e o modo alternado ou recíproco, né? Sincronizado com VIF e tal, isso já não é uma coisa que é muito legal a gente ter, mas eles colocaram nesse aparelho. Por que não é legal? Porque variação de intensidade e frequência não é o que a gente quer para estimulação muscular. Para analgesia, sim, né? E olha aqui que bonitinho, ó, rampa de subida, sustentação, rampa de descida, tempo de repouso. Tudo isso é ajustável, gente. Olha que bacana, tá vendo? É um excelente aparelho, né? Mas foi de muito esforço do Fabrício levar, né, para frente, para a fono poder ter um equipamento assim com uma quantidade de parâmetros reguláveis grande, né? Então é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de ter participado, né? De alguma maneira, discutido muito e batido muito papo com o Fabrício sobre isso, e acabou gerando um equipamento muito legal mesmo. Aí você pode salvar protocolos, né? Ele tem protocolos, você pode salvar protocolos, de repente tem um que você consegue, né, colocar lá essa possibilidade aqui, deixa eu ver se isso está bateria recarregável ou não, tá vendo? Você pode colocar a bateria, no meu caso a bateria é recarregável, então eu deixo aqui. Se eu conectar na tomada, ele vai recarregar. Ok? Isso aqui também é uma coisa que veio como avanço, tenho quase que certeza, com a mão do Fabrício, tá? Olha, essa luzinha aqui avisa se tá saindo corrente ou não. Quando você tem T-on, T-off, acende uma luz aqui, tá? Ele liga, né, que é o T-on, e informa para você que está desligado, ou seja, não está passando corrente para o seu paciente. Outra coisa legal, o botão Start Stop. Se eu quiser fazer programas, né, mas como eu falei, esse aqui também tem o pause, né? Então eu consigo interromper a estimulação e dá para eu simular muitos programas de estimulação muscular, tá? O pequenininho lá não tem isso, eu tenho que aumentar no ponteiro e diminuir, aumentar e diminuir quando eu quero. Mas também dá para fazer, tá, gente? Não tem muita frescura não, dá pra gente fazer as coisas se precisar, dá para fazer, tá? Então viram aqui que legal? Ó, você consegue mexer num monte de coisas aqui nesse equipamento, né? Ó, dá para trocar para TENS, para FES, né? Mexer bateria recarregável ou não. Tudo isso você, esse da recarregável ou não, você precisa tomar muito cuidado, tá? Que se a bateria não é recarregável, você deixa acionado o recarregável, ela pode estourar e vai estragar o aparelho, tá bem? Então olha aqui, tá vendo? Um equipamento bacana que tem 2 canais também. Isso é o mais comum, mas esse aqui, como é dedicado a fono, né? Ele serve assim 1000%, 1000% que as pessoas precisam. Tem, olha, muitos benefícios mesmo. Para a prática clínica da fisioterapia, às vezes falta, mas muitas vezes é suficiente. Tem outras marcas que tem essa mesma caixinha, né? Acho que o
a empresa chinesa que vende essa caixinha deve faturar bilhões no Brasil, porque muitas marcas usam essa mesma caixa do aparelho, tá? Mas o conteúdo desse é excelente, tem muita independência e o Fabrício estudou muito, nós conversamos muito para desenvolver esse equipamento, tá? É um equipamento bacana, tem relação custo-benefício muito boa, né? Fica por conta aí, o problema sempre é a bateria, que eu acho, né? E os 2 canais de saída, que a gente pode usar para muita coisa, ou às vezes vai faltar, mas não tem problema, né? Isso não é a grande questão, não são os 2 canais, tá? Então tem essas vantagens e desvantagens nesse equipamento. Desligou, pronto, vai naná. Esse daqui já é um outro equipamento, é topo de gama de uma linha, é o top de linha, né? Da Globus, desses portáteis assim, e ele tem 4 canais de saída. Esses 4 canais, olhem como são os pinos, as coisas, né? Então é um cabo já mais grosso, tal. Isso é uma linha muito profissional. E esses canais aqui, esses plugs e tal, não é só enfeite para deixar bem conectado. Eles trazem informações mesmo. Então, se um eletrodo desconecta, ele interrompe. Se você não usou o cabo adequado, os cabos têm impedância diferente para os determinados tipos de corrente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um cabo colorido que está aqui, né? Esse cabo colorido, os coloridos, eles servem em qualquer um dos canais. Já os cabos cinza, tem cabo cinza para ele, os cabos cinza servem para microcorrentes ou para corrente galvânica. Então tem uma resistência diferente, são cabos diferentes. E o aparelho reconhece. Ele sabe, tem aí os sensores, tudo certinho para reconhecer qual cabo está sendo usado, se é o cabo certo, se é o cabo errado, né? Então aqui, esse equipamento tem bateria que dura pra caramba, tem um número enorme de pré-programas instalados aqui. E aí o que muitas vezes eu fico meio chateado com os colegas que vão comprar esse aparelho. Por quê? O pessoal quer comprar esse aqui. Ah, porque esse tem 560 e poucos pré-programas instalados. Só que se você comprar o irmão mais novo desse aqui, que também tem 4 canais, ok? Também tem 4 canais. Se eu não me engano é o Premium 400, que é o nome dele aqui, né? O nome aqui é Premium 400, se eu não me engano. Ele tem metade dos programas, mas ele tem as mesmas correntes, os 4 canais, a mesma bateria, ele é todo igual. A única coisa que vai mudar é o número de pré-programas. E aí, olha só o que eu vou fazer para deixar você louco se você comprou porque tinha um número de pré-programas, ó. Deixar você bravo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Dor, antálgico. Vou ligar nesse aqui que eu sei bem direitinho o que é, ó. Aumenta aqui para ele. Ele só deixa você mexer se você já colocou alguma informação, tá? Olha, eu posso mexer tempo de tratamento, frequência e aqui é o tempo de duração de pulso, ó. Então, se tivesse só isso aqui, eu conseguia fazer tudo. Só com isso aqui, que, ó, eu posso mexer na frequência, ó. Eu posso mexer no tempo de duração de pulso, ó. Esse aqui vai até para baixo dos 50, os outros eram 50, lembra? E eu posso mexer no que eu quiser, olha. Fazer mais tempo, menos tempo. Então aí eu pergunto, para que eu tenho 250 e tal programas no aparelho ou 500 e tal programas no aparelho, gente? Para que tudo isso? Se eu não preciso, se eu preciso só controlar as correntes. Mas aí tem umas coisas aqui que a gente precisa considerar que não há nos outros aparelhos ali. Quando eu tenho nesse equipamento aqui, quando eu analiso esse equipamento, o que tem nele, né? Olha, eu vou lá no lista de programas, por exemplo, correntes medicinais, ó, microcorrentes, o tratamento para desnervados, músculos desnervados, que ele consegue captar a resposta, fazer a resposta, estimulação com uma corrente polarizada, corrente contínua para fazer iontoforese, corrente analgésica com rajadas,
com variação de frequências, que seria o modulado, com baixa frequência, com alta frequência. Eu consigo fazer tudo isso. E ali dentro de reabilitação, normalmente o que vem? Olha, um conjunto de ações relacionadas a artigos científicos que mostram o que funciona. Mas olha que legal, procura de ponto motor, tem uma caneta para isso que você pode comprar com o aparelho para localizar melhor o ponto motor se você tem dúvidas disso. E aí tem um monte de coisa que apareceu na literatura, olha, são programas que estão instalados. Mas se eu entrar lá, ó, reforço para vaso medial, incontinência urinária, incontinência por estresse, incontinência aguda, hemiplegia, tudo que saíram artigos, né? Na literatura, eles embutem aqui os parâmetros e criam um programa. Ok? Olha, você entra aqui, vamos ver lá os parâmetros. Então, tem lá rampa de subida, ó, EMS, né? Então, muita gente chama de FES, é baixa frequência. Tem uma rampa de subida, um tempo de contração, uma rampinha de descida e um intervalo. É assim que é o programa, né? Então, ele gera um ciclo ali de 16 segundos, ó, fica um tempão em contração, né? Depois ele vai ter o intervalo também. O que ele tem, será, aqui para nós? Isso aqui era barbada, né? Quem estudou um pouquinho já de eletro sabe que a frequência ia ser 50 Hz. Muitos já pesquisaram 50 Hz para a recuperação da musculatura, porque você trabalha principalmente com a musculatura, com as fibras musculares mistas, né? As indiferenciadas, isso é importante para a gente. Olha, ele dá lá 26 segundos de descanso e depois vai entrar uma contração de 16 segundos, somando o tempo total. Então, uma relação de tempo de contração e tempo de relaxamento para você trabalhar bastante tempo, ou seja, eu vou fazer exercícios concêntricos e excêntricos durante 16 segundos, e depois são 15, né, de contração, e depois eu fico recuperando aquele tempo todo. Tá vendo? Mas eu consigo regular isso aqui, ó. Se eu quiser mexer essa frequência aqui, eu consigo mudar. Tá vendo? Então isso veio na ciência, né? Tem artigos publicados, mas você consegue reduzir. Então olha aqui, ó. O amp que está aqui não é a amplitude, tá? Esse daqui é o tempo de duração de pulso, tá bem? Na tradução para o português aí deu uma pequena confusão, ficou assim. Mas isso daqui é o tempo de duração do pulso. Eu posso mudar quanto eu quiser. Posso aumentar o tempo, posso fazer o que eu quiser. Não é legal? Então eu tenho essa independência. Só que o que você precisa ter noção? Que esse equipamento aqui é um equipamento gerador universal de pulsos. Ele não tem só TENS-FES. Ele tem muitas correntes aqui dentro, diferentes. Microcorrentes, a corrente galvânica, uma corrente exponencial e o TENS e FES. Então isso aqui é muito mais do que isso com 4 canais, ou isso com 4 canais, ou aquilo com 4 canais. Então eu tenho esse por quê? Porque isso aqui, onde eu vou tratar as pessoas, eu não sou surpreendido, eu tenho aqui tudo que eu preciso. Eu tenho aqui tudo que eu preciso. Ok? Microcorrente para ajudar na cicatrização e tal, tá aqui. Tenho aqui, sem problema algum. Ah, quero fazer eletroanalgesia, quero regular os parâmetros, tem aqui. Ótimo. Tem a vantagem de ter 4 canais. E esse aparelho em especial, esse equipamento aqui em especial, a gente tem uma outra coisa que é muito legal, que é difícil achar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo passar direto aqui. Ó, modalidade 2+2. O que a gente faz com modalidade 2+2? Olha que legal. 2 canais você vai trabalhar com TENS ou FES. E outros 2 com outro TENS e outro FES que você quiser. Não dá para colocar cabo cinza misturado com cabo colorido, tá? Então, se eu estiver usando microcorrentes, os 2 canais ficam microcorrentes, este e este, 1 e o 3, tá? Agora, se eu estiver usando correntes de baixa frequência, eu posso usar qualquer corrente em 2 e qualquer outra em 2. Então, eu consigo fazer
um trabalho postural usando 2 canais e com ele mesmo fazer um trabalho de força usando outros 2 canais. Olha que legal que é isso, né? Então eu posso fazer analgesia usando 2 canais? Posso. E posso fazer um trabalho muscular usando outros 2? Posso, exatamente. Boa. Tá certo? Então olha que legal, né? Muito, muito bacana isso daqui. Essa possibilidade, né? Da gente poder escolher o que eu quero fazer no equipamento. Tá tudo sob o meu comando, né? Tudo sob o meu comando. Eu posso criar, posso fazer uma programação e criar alguma coisa que eu quero. Então, com tempo de contração, qual corrente eu quero primeiro, qual eu quero depois, qual frequência e tal. Então, eu posso programar uma sequência para usar também. Então, vai lá, chegou aqui o Alexandre. Ô, Alexandre, tudo bem? Tá, beleza, vamos lá, vamos começar? Eu tenho uma corrente para estimular primeiro um aquecimento, para ele começar a fazer um trabalhinho muscular, acordar a musculatura, aquecer, chegar sangue, despertar o cérebro, né? Tudo. Legal. Aí, na sequência, eu entro com outro tipo de estimulação. Posso programar tudo isso. Ó. Cada bolinha aqui é um tipo de estimulação diferente. Posso ter até 4. Será que tem algum aqui que eu gravei tantos assim? 4. Ó, são 4 tipos diferentes de estimulação. 4 tipos diferentes de TENS. A cada 20 minutos troca. Para quê? Para não ter uma redução da resposta, né? Para não ter uma adaptação à corrente, ok? Então tem essas possibilidades todas. Esse equipamento permite isso também. Então nota, esse equipamento não é um desse de 4 canais. Não, é muito mais avançado. Então depende do que você precisa, do que você usa, esses daqui atendem plenamente as suas necessidades. Se você vai atender em domicílios, né? Se você tem aí uma experiência maior com a eletro, você quer usar coisas diferentes e tal, fazer, por exemplo, o trabalho postural junto com o trabalho de força de membro superior. Isso aqui te ajuda muito no 2+2. Né? Eu tenho paciente politraumatizado. Poxa, eu preciso de vários canais. Pronto, eu uso isso aqui. Então eu consigo fazer várias coisas diferentes. Isso me ajuda bastante. Né? Então eu consigo 2 canais com uma frequência de saída, com um T e com uma amplitude. A amplitude é canal por canal. Né? E no outro aqui eu consigo outra coisa. Outra frequência de saída nos 2, com uma outra duração de pulso e regulo as intensidades. Né? Então eu consigo fazer coisas muito legais aqui. E tem outros recursos, enfim, desse equipamento aqui. Por exemplo, ativar canais em tempos diferentes. Tá? Ele tem algumas coisas interessantes aqui também, que mostram que ele não é simplesmente um desse com 4 canais, né? É outro equipamento. E tudo isso, né, gente? Claro, tem diferença de valor, tem tudo isso que você tem que considerar. O que não é legal, eu acho, né? Na minha opinião, não é legal, é uma coisa que não vale a pena. Eu comprar um equipamento que custa tão caro quanto esse, que os programas são travados. Aí, nesse aspecto, é melhor comprar outros desses que te permitem regular os programas. E aí, muita gente acaba preferindo um equipamento que já vem tudo pré-programado, porque é mais fácil. Mas não é questão de ser mais fácil ou mais difícil, todos eles são fáceis. O problema é que quando você pega um equipamento desses, né, que tem essa diferença, né, que tem essa questão aí de já estar tudo gravado e está tudo guardadinho, qual é o problema que você vai passar com isso? O problema é que você não consegue individualizar. Se você não consegue individualizar, você não consegue tornar os seus tratamentos mais eficientes. Esse é um grande problema que você vai enfrentar. Então, eu considero que todas as pessoas são idênticas. E não é verdade isso. Né? Não é verdade. Então, vale a pena conhecer um pouquinho, ver quais são as suas necessidades. Os equipamentos todos aqui são portáteis. E vocês viram que todos aqui permitem regulagem. Então, eles não te forçam a seguir o que o aparelho quer. A gente é que tem que conseguir seguir, tem que fazer o aparelho seguir o que a gente quer.
né? Então, o que eu costumo brincar sempre aí, que o nosso, e não é uma frase minha, tá, gente? Eu ouvi essa frase em algum lugar, eu infelizmente não sei a fonte, mas é muito legal, que é o seguinte: nosso problema não é o arco, nosso problema é o índio. O nosso índio é que realmente não se preocupa muito em aprender, em evoluir. Eu tenho dado palestras até para os congressos de UTI, tá bem? E aí, nesses congressos, a gente vê que as pessoas não se preocupam em estudar. Só que a ciência está mostrando muita coisa. A ciência está realmente mostrando muitas coisas importantes. E aí, então, a gente tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, tem que se ligar um pouquinho em como as coisas estão funcionando, tá? Bom, lá fora já foi embora, já se pôs, né, o sol. Então, tô aqui, queria me despedir de vocês, valeu. Tá aqui o meu cantinho, né, de tratamento e de algumas baguncinhas também. Mas valeu aí, acho que a informação é que é importante, não é o luxo, né? É o que a gente pode transmitir de informação para vocês. Tá lá fora, ó, nosso querido Porto. Tá aí. Valeu, gente!